Olá, sejam bem-vindos ao Intermodal Cast, o podcast oficial da Intermodal. Essa é mais uma mídia que vem reforçar o jornalismo da principal feira de logística, transporte e comércio exterior da América Latina. Você está conferindo o nosso primeiro episódio, a nossa estreia, e hoje está sendo em estúdio, antes da feira. Mas se preparem, de 22 a 24 de abril, você vai conferir os nossos entrevistados lá diretamente da feira, no Distrito AMB. Vai passar pelo nosso estúdio e vai poder conferir um retrato completo desse setor. Até lá! Olá, sejam bem-vindos ao Intermodal Cast, o podcast oficial da Intermodal. Para essa estreia de temporada, nós convidamos a Flávia Takahashi. Ela é diretora da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. Flávia foi a primeira mulher a ser indicada pela Presidência da República para o cargo que ela ocupa na diretoria da ANTAQ. E ela é especialista em regulação de transportes aquaviários da agência e atua há mais de 10 anos em temas relacionados ao setor portuário brasileiro, um setor muito estratégico para o nosso país. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, Andréia. É um prazer estar aqui com vocês. Queria começar a nossa entrevista, Flávia, mostrando para quem nos assiste um pouco daquilo que é o nosso setor portuário no Brasil, né? Vou começar falando do desempenho, que foi muito positivo. Aí, em 2024, ele atingiu um recorde de movimentação, um total de 1,32 bilhões de toneladas, um crescimento de 1,18% em relação a 2023. Quais são os fatores que levaram a esse resultado, esse recorde? Andréia, a gente viu aí, né, ao longo de 2024 um aumento da safra brasileira, então a produção de grãos no Brasil aumentou significativamente, isso os números de movimentação reporta bem esse aumento. Então a gente teve esse movimento total, né, de 1,3 bi, e aí separados nos segmentos, a gente teve um aumento de 20% na movimentação de contêineres, a movimentação containerizada, ela vem aumentando significativamente depois da pandemia. A gente vê os portos aumentando tanto importação quanto exportação. Isso reflete um movimento global, na verdade, a gente tem visto, né, o mundo todo com esse aumento do consumo e gerando a movimentação maior de contêineres, foi o que puxou bastante essa alta na movimentação. Assim, se for olhar, né, só contêiner, foi um aumento de 20%, a gente tem os terminais movimentando cada vez mais, inclusive na cabotagem brasileira, e o aumento da safra também, da produção de soja brasileira, a produção de milho, ela foi responsável por esse aumento da movimentação. E numa situação assim, com esse aumento, né, esse crescimento da movimentação, os portos estavam preparados para esse escoamento, não é verdade? É, eu me lembro que quando você assumiu a diretoria da ANTAQ, o seu posicionamento foi de estimular a desburocratização, né, para dar uma maior eficiência ao setor. Você poderia falar um pouco dessa questão da desburocratização e como isso ajudou nesse momento, nesse recorde que nós chegamos em 2024? Eu acho que os portos eles vêm agora apresentando o resultado de uma das entregas, né, dos terminais que foram licitados e prorrogados nos últimos anos. É só para quem acompanha entender. A gente tem dentro, né, dos portos públicos, que eu vou pegar como exemplo o Porto de Santos. Né? Dentro do Porto de Santos, a gente tem áreas ali dentro arrendadas, que são os contratos de arrendamento. Essas áreas elas são licitadas pela agência e ou o contrato pode estar, quando ele se encerra, ele é licitado, ou áreas novas são licitadas também para ser operada por até 35 anos, prorrogáveis até 70, e tem áreas que já estão em execução e passam por processo de prorrogações de contrato. E cada processo de prorrogação de contrato tem novas expansões e tem também entregas de mais capacidades. E ao longo dos anos, a gente tem visto as empresas investirem muito, tanto em novos contratos, novos terminais, nesses processos de licitações, né, que é feito em parceria, seguindo a diretriz de política pública
do Ministério de Portos e Aeroportos, mas a agência é que comanda, que faz esse processo, conduz esse processo de licitação, e os terminais também fazendo processos de prorrogações e implementando mais investimentos, né? E para além desses movimentos, desses terminais dentro dos portos públicos, a gente tem também os portos privados, terminais privados que não estão alocados em complexos tão grandes, como o Porto de Santos, aqui tido como exemplo, mas eles estão espalhados pela costa brasileira também, fazendo esses novos investimentos e fazendo essa movimentação com expansões também. A gente tem visto, assim, tanto a agência quanto o Ministério tem tentado desenvolver ferramentas que facilitem justamente a aprovação mais rápida desses investimentos e no ciclo de prorrogações de contrato e nos ciclos autorizativos de novos investimentos, né? Como, por exemplo, um terminal arrendado, né? Esse que fica dentro de um porto organizado, como Santos, como Porto do Rio de Janeiro, o Porto da Bahia, por exemplo, Porto de Salvador, Aratu. Para ele fazer um investimento, ele precisa pedir uma autorização no Ministério, o Ministério encaminha para a ANTAC analisar o impacto desse investimento no contrato e depois volta para o Ministério para assinar um aditivo contratual, aí sim permitindo que ele faça o investimento. E a gente tem estudado de maneira muito conjunta a diminuição desse fluxo para permitir uma celeridade maior, né, no suporte desses investimentos, para permitir esse suporte desses investimentos dos contratos, é isso que vai dar cada vez mais capacidades, né? E aí você perguntando, André, a questão se os portos estão prontos, né? A gente tem visto o mercado brasileiro muito preparado para esse aumento de movimentação. Tanto os portos públicos quanto os terminais privados, eles buscando cada vez mais atrair esses investimentos, seguindo essa tendência aí de aumento da movimentação. A gente vê o Porto de Santos fazendo investimento muito em ramais ferroviários também, para permitir que mais cargas cheguem, né, nos terminais para poder escoar toda essa safra, essa produção brasileira. Então, a gente tem visto os terminais movimentando muito e buscando adaptar cada vez mais as suas capacidades, ou já existentes, ou através de expansões em novos contratos, que são os contratos que a gente licita junto com o Ministério de Portos e Aeroportos, ou expandindo nas prorrogações dos seus contratos. E os fluxos, tanto de licitações, os fluxos de aprovação de investimento, ou obtenção de novas outorgas, né, de novas licenças para esses portos privados operarem, é o que a gente tem investido bastante para diminuir a burocracia, diminuir o tempo de outorga que a gente precisa para poder autorizar um novo terminal e eles conseguirem já estar aptos a fazer novos investimentos e movimentar suas cargas. Cabotagem também tem sido um modal, né, de transporte que tem recebido bastante investimento e incentivos, né? Tem a cabotagem, se a gente for olhar o histórico de crescimento anual, ela sempre vem disparando em crescimento. O percentual da cabotagem é sempre maior que o percentual de aumento das cargas no geral, né? A gente vê justamente uma tendência de retenção da carga, né? De atração, na verdade, atração da carga para a cabotagem. E quando a gente vê, né, uma movimentação, como foi esse ano, uma movimentação significativa de contêineres, o container tem migrado muito essa carga para a movimentação pela cabotagem, e isso é muito importante. Isso é muito importante, porque as longas distâncias, eventualmente para distribuir cargas do Porto de Santos para Manaus, e essa é uma linha na cabotagem de contêiner, é uma linha importante, que vai até as cargas até para Manaus, a gente tem visto o crescimento bastante dessa movimentação, o que impacta de maneira significativa os portos do norte. A gente tem em Manaus dois grandes terminais privados de movimentação de contêineres, eles têm estado com a capacidade de movimentação bem significativa, porque a movimentação vem crescendo ano a ano, apesar, né, de que esse ano a gente sofreu um impacto grande na região norte, já é o segundo ano, eu falo esse ano, mas no ano 2024. No semestre de 2024, a gente teve um impacto grande na seca, ali na região norte, repetindo e sendo mais severa que a seca em 2023. E mesmo, né, com esse impacto de seca, tendo que fazer alguns ajustes na logística, fazendo um pier flutuante em Taquatiara, que era até onde os navios conseguiam chegar, e dali eram distribuídos por balsa, mas continua considerando uma carga de cabotagem, a gente tem visto uma movimentação significativa. Porque aumenta o volume, né? Aumentou o volume de movimentação, a carga, ou ela vai sair por caminhão, ou ela vai sair e o container, né? Se o volume foi muito grande, Sim. ela tendeu a sair pela cabotagem.
Não, é um relato até importante, agora que você tocou nesse assunto do impacto climático, né? Nós assistimos mesmo por 2 anos aí essa seca das vias navegáveis e ali na bacia amazônica. Em que estágio estão as iniciativas para minimizar esses impactos, né? Na movimentação da carga? Porque você acabou de falar aí de balsa flutuante e tal, mas é um fato que a gente não vai poder ignorar mais. Foram 2 anos, ninguém sabe o que vai ser do próximo. O que que é a ANTAC? O que está no radar da ANTAC? O que que ela está negociando? O que que ela tem sido buscada pela iniciativa privada, né? E também pelos entes públicos para poder ajudar a minimizar esses impactos, já que pode ser Em uma realidade relação daqui para frente. E é uma realidade, né? Quando a gente olha o É. mundo inteiro, e não só, né, os impactos da mudança climática, isso tem afetado a navegação e a operação do mundo todo. Antes da gente começar a sentir os efeitos aqui, isso em 2023, 2024, a gente já ouvia, sempre em 2022, o impacto estava tendo a diminuição de água no Canal do Panamá, por exemplo, né? Que Hum, toda a logística, a água é o ativo mais importante do Canal do Panamá, e já estava sofrendo impacto significativo para ter que reduzir a carga movimentada por cada um dos seus navios, porque não estava tendo água suficiente para manter a profundidade. Isso a gente tem visto em outros portos brasileiros e o Brasil começa a sofrer de maneira importante os impactos dessa mudança climática. A gente, num primeiro momento, a gente fez um estudo, foi um estudo para mostrar, trazer, né, na verdade, essa realidade, mostrar para os portos os riscos que eles tinham. Então, a gente fez um estudo junto com a GIZ, que é uma empresa alemã, para poder fazer esse mapeamento dos riscos de cada um dos portos brasileiros. Fizemos um mapeamento geral e depois escolhemos alguns portos específicos, que foi o Porto de Rio Grande, o Porto de Aratu e o Porto de Santos. E nós fizemos, isso é até curioso, André, a gente fez esse estudo antes da tragédia que acometeu no ano passado os portos de Porto Alegre, do Rio Grande, e a gente já tinha, uhum, naquele momento, um ataque identificado, o alto risco que tinha de aumento do nível do mar e de ventos e de tempestades fora aí do histórico que vinha demonstrando o estado e que gerava a necessidade das infraestruturas serem adaptadas para se tornarem mais resilientes, né? Então, no primeiro momento, a agência fez esse estudo, até para mostrar, e ela fez especificamente, né, dos 3 portos, mas deu um guia, né, ofereceu um guia para que os portos pudessem fazer o mapeamento, identificar quais as suas oportunidades de melhorias em relação aos riscos climáticos. A gente vem fazendo também estudos de descarbonização, mas especificamente em relação ao nível da água, a gente tem hum, buscado muito focar no desenvolvimento das hidrovias brasileiras. A gente entende e costuma falar, né, que nós temos rios navegáveis, mas não temos hidrovias. O que é qual a diferença? Que a hidrovia ela vai dar perenidade, vai dar navegabilidade no ano todo, independente, né, de esperar os aspectos da chuva. E muitos desses casos, algumas hidrovias nossas, são questões de sinalização, são questões de manter uma dragagem perene em alguns momentos, um mapeamento mais próximo também do rio, em algumas situações em que a chuva está mais escassa, a água está mais escassa, conseguir ter um mapeamento mais específico para permitir a navegabilidade, e esse tem sido o grande esforço da agência em relação às hidrovias. Nós aprovamos no primeiro momento, junto com o Ministério, isso segue, né, claro, uma política pública ministerial, a gente aprovou os estudos do Rio Madeira, aprovou também os estudos da Lagoa Mirim, e agora a gente está no encerramento para fazer a hidrovia do Paraguai. A gente também está avançando com a hidrovia do Tocantins, com a hidrovia do Tapajós. Eu acredito que o desenvolvimento das hidrovias, principalmente para trazer esse olhar para a perenidade da navegabilidade, isso vai fazer a diferença para que a gente consiga essa navegação pelos rios sem sofrer tantos impactos das mudanças climáticas. entendo. Você acabou tocando num assunto que até ia conversar com você, ia te perguntar. Você é relatora do processo de concessão da hidrovia do Tocantins. Ela foi a primeira que vocês aprovaram, né? Pela importância dela, a movimentação hidroviária que vai se ter nessa via
subiria para 20 milhões de toneladas de carga, né? Então, ela seria uma primeira solução para apoiar esse transporte de carga de uma maneira estratégica. Mas vocês escolheram aí o BNDES para fazer uma estruturação dos projetos de concessão para as hidrovias do Rio Tocantins e também do Tapajós. Apesar disso, e como você é relatora, já saiu na imprensa, existem aí relatos e questionamentos de um potencial impacto socioeconômico para a população ribeirinha, para a população que está no entorno dessas hidrovias, especificamente ali Amazonas, e agora está falando de Tocantins também. Por exemplo, ali na hidrovia do Tocantins, fala-se que é necessário o derrocamento do Pedral do Lourenço, né, onde a população local faz pesca, são pessoas simples, faz pesca, tem uma atividade econômica, ainda que muito simples, o fato de fazer o derrocamento do Pedral poderia haver esse impacto, inclusive está se falando de refugiados climáticos. Você, na condição de relatora dessa concessão, de acesso aos estudos das hidrovias, né, de todo esse contexto para abrir essas hidrovias, o que você poderia comentar com quem nos assiste sobre esse imbróglio, né, sobre esse questionamento do poder público com relação à hidrovia do Tocantins? Andréia, a questão ambiental para a gente é muito importante, né? E toda vez que a gente olha um projeto de hidrovia, a questão de dragagens, e nesse caso de um derrocamento tão importante que é o Pedral do Lourenço, ela acaba sendo realmente o norte das grandes discussões, né? Hoje o DENIT é o responsável por essa dragagem, sabe que ao longo dos anos, né, tiveram várias intercorrências que impediram ou dificultaram que de fato houvesse essa dragagem, essa derrocagem desse pedral para permitir a navegabilidade. Hoje a gente faz esse estudo, contratamos o BNDES para fazer esse estudo e a gente está discutindo junto com os técnicos para ver a melhor modelagem para dar viabilidade para essa hidrovia. E a questão ambiental e a questão também de como essas famílias, né, vão ser ali orientadas ou impactadas pela dragagem, pela hidrovia, a gente também estuda com muito cuidado, porque o objetivo da hidrovia é trazer mais carga para a região, é usar o potencial do rio, né, como ele pode gerar ainda mais um potencial econômico, mas com a participação também de todos aqueles que hoje já usufruem, né, já são ali clientes e já estão no dia a dia do rio Tocantins. Né? Quando a gente olha a hidrovia, é sempre para trazer mais valor, mas também agregando as comunidades que hoje vivem do rio e todas as discussões, visitas locais e os estudos que forem feitos serão feitos também com a participação para entender, né, como a gente pode alocar essas comunidades ou como a gente pode também agregar valor para elas. Isso é uma questão, a gente aponta muito, né? O Tocantins não está sendo o primeiro, sendo um dos principais, mas não é o primeiro projeto. A gente tem um projeto também que já está num estado até mais avançado, que é o Paraguai. Quando a gente olha a hidrovia do Paraguai, a gente tem também uma preocupação ambiental, que é o que permeia a grande preocupação de hidrovias, é a preocupação ambiental e daquelas comunidades, né? Não haverá custos, e isso a gente sempre deixa muito claro. O objetivo das hidrovias não é aumentar o custo ou gerar custo para aqueles que já usam o rio, né? Para embarcações de pesca, ou embarcações também de uso local ou recreativo, essa não é a intenção da hidrovia. A nossa modelagem que a gente já fez, hoje a gente já tem como parâmetro, cada modelagem ela segue a peculiaridade do rio e da região, mas a gente já tem um parâmetro de outras modelagens que fizemos, como vou pegar aqui o exemplo do Paraguai, ela considera a viabilidade para movimentação de carga nos comboios, né, que são os comboios típicos ali de 3x3, são as balsas acopladas, essas sim, né, são aquelas que vão ter impacto ou gerar algum pagamento para a movimentação pela hidrovia, mas a população ela acaba sendo beneficiada por ter mais balizamento, por ter áreas de segurança, por ter um maior monitoramento e mapeamento dos rios, e sempre preservando e com a participação também dessa comunidade local, para entender como é que a gente consegue gerar essa riqueza para o rio, gerar a perenidade da navegação, mas também preservar
aquelas comunidades, aquelas atividades econômicas que hoje também já exploram e já utilizam o rio como fonte de riqueza. Ah, entendi. Bom, você tem falado muito em sustentabilidade, assim, não é só uma questão do meio ambiente, como também a sustentabilidade do negócio, hidrovia, né? Então, eu percebo que na agenda da ANTAC, sustentabilidade é uma prioridade. Sempre foi, sempre foi. A agência, tanto nos processos, né, portuários, a gente já vinha com um olhar muito grande na sustentabilidade, na questão ambiental. A agência participa diretamente de discussões, inclusive com a organização, a IMO, né, que é a Organização Marítima Internacional, para que a gente estabeleça, incorpore, né, dentro do Brasil também algumas premissas que a IMO utiliza para mapear e para gerar regras para o mundo todo em termos de navegabilidade. A gente tem uma preocupação muito grande em coleta de resíduos das embarcações que trafegam nos nossos portos brasileiros. A agência tem uma norma específica em relação a isso. Então, todos os processos, né, que a gente licita de terminais portuários, a agência já tinha com ela o processo de elaboração conjuntamente, acompanhamento dos termos de referência das licenças ambientais desses projetos, e agora com esse olhar mais amplo em relação às hidrovias também. Então, todas as discussões, a agência tem uma área específica, né, que fala sobre uma gerência de meio ambiente, uma área de sustentabilidade, e as discussões também em relação às hidrovias passam por essa discussão. E não tem como hoje a gente falar de infraestrutura, não tem como a gente falar de desenvolvimento de negócios sustentáveis economicamente sem trazer a sustentabilidade ambiental, e a indústria marítima ela está muito apoiada e acompanhando, né, as discussões, o que acontece no Brasil e no mundo inteiro em relação a essas questões, e a ANTAC também participando. Né? A gente participa de fóruns nacionais e internacionais, a gente tem protocolos de cooperação assinados, inclusive com os portos, né, de Rotterdam, com os portos da Europa, para que a gente desenvolva corredores verdes de navegação. Então, quando o Brasil desenvolve corredores verdes de navegação, ela tem como obrigação também adaptar os seus terminais ou criar, e a gente, como agência reguladora, justamente criar instrumentos de regulação que incentive essa migração dos portos para tornar eles cada vez mais verdes e adaptados a recebimento de novas energias, a geração de novas energias, o recebimento de embarcações que abasteçam com energia, com combustíveis mais limpos também. Então, a gente tem esse olhar de sustentabilidade da agência, ela olha tanto no momento da estruturação de um projeto, como é no caso de um arrendamento portuário, como é no caso de uma hidrovia, mas também no desenvolvimento de uma regulação que possa incentivar a gente na adoção das melhores práticas dos nossos terminais adotarem as melhores práticas internacionais, para que a gente consiga, né, se conectar e assinar os protocolos que o mundo inteiro tem assinado, principalmente sobre a formação de corredores verdes. Eu ia até perguntar para você sobre transição energética, né? Já que a gente está falando na sustentabilidade, transição energética, você falou de uso de energias mais limpas, então isso também está envolvendo. O que que você poderia falar para a gente na questão especificamente de energia, que é um debate muito forte, né? A gente sabe que o terminal de Pecém, por exemplo, tem algumas iniciativas com hidrogênio verde. A gente sabe que em outros portos do Brasil também tem outras iniciativas que vêm permitindo uma discussão mais forte ainda sobre transição energética, né? Então, o que você poderia falar do que a ANTAC, o que a mão da ANTAC está fazendo nesse momento sobre a transição energética? A gente tem visto uma procura dos portos, né, principalmente portos públicos, que hoje já tem, eu vou trazer aqui o exemplo do Porto de Suape, né, que é um porto que já tem ali a sua estrutura de áreas disponíveis para novos negócios, para atração de novos negócios. A gente tem visto um olhar desses portos para atrair plantas de produção de energias limpas, e a agência tem discutido o modelo de exploração dessas energias nos portos, como a gente tornar mais atrativo, e esse é um assunto que está realmente bem recorrente na agência nesse momento,
como tornar mais atrativos os contratos dentro dos portos para atrair essas novas plantas de geração de energia, né? Hoje a gente tem dois grandes portos que saíram na frente nessa discussão, que é o Porto de Pecém e o Porto do Açu. Eles são portos privados, então, naturalmente, por serem portos privados, o modelo de gestão dele é um modelo mais livre em termos de regulação, já estão com suas plantas, seus projetos bem voltados para a transição energética, são dois portos que têm saído, aí até por serem portos que têm parcerias internacionais, a gente vê que o Porto do Açu, ele é um porto que tem participação societária do Porto da Antuérpia, que é um porto que sai também muito à frente, tem plantas de produção de geração de energia eólica offshore, então ele traz essa expertise para o Brasil. O Porto de Pecém, é um porto que tem participação societária do Porto de Roterdã, que também é um porto que sai à frente com a questão da transição energética, e os portos públicos têm buscado também disponibilizar suas áreas para atrair essa nova geração de energia. E a ANTAC tem discutido, junto com esses portos públicos, como é que a gente torna esse modelo de ocupação de área mais atrativo para permitir que esses novos negócios entrem nos portos públicos e gere, né, também mais um potencial de geração de energia. A gente tem, né, no Brasil, uma geração de energia limpa, prioritariamente limpa. Essa produção de energias renováveis, ela acaba servindo para o país, mas principalmente como um negócio para ser exportado. Então, o Brasil, nesse momento, na discussão de transição energética, na discussão de transformação e geração de novas energias, ele tem saído muito à frente para poder exportar esse tipo de energia, gerando riqueza, né, para outros países que não têm a disponibilidade e a vantagem que a gente tem na nossa produção de energia, e os portos vão ser cruciais em relação a essa questão. Então, a gente tem visto já e atuado junto com os portos públicos para a gente gerar esse arcabouço regulatório para tornar eles mais atrativos. A gente já tem hoje portos, aí eu trago de novo o Porto do Suape, né, que já tem um projeto para geração, atração de uma FSRU, que é uma instalação estacionária, né, que é Floating Regasification Storage, ela faz uma regasificação do gás para geração de energia, também explorando áreas para geração de energia mais limpa, tem projetos também de produção de hidrogênio verde, que estão sendo desenvolvidos nos portos, o Porto de Santos também tem buscado desenvolver plantas, e a gente tem entrado nessa discussão para permitir esse modelo regulatório que traga mais atratividade para a exploração desses novos negócios nos portos brasileiros. Mais agilidade, investimento, né? É um impacto muito mais positivo nessa discussão que é global. Exato. Né? Mas, Flávia, olha só, agora a gente vai mudar um pouquinho essa pauta técnica, está muito técnica. Eu queria trazer um pouco da Flávia profissional, a Flávia engajada nas causas femininas. Olha, na semana passada eu conversei com uma pessoa que tocou no seu nome. Durante a nossa reunião, você é uma referência para o setor portuário, né? Eu conversei com uma pessoa do setor portuário e ela falou no seu nome. E você foi, como a gente falou no começo da entrevista, você foi a primeira mulher nomeada para um cargo na diretoria como diretora da ANTAC. Esse é um setor tradicionalmente masculino. Não vou cair nos clichês, mas assim, a gente já conhece o perfil. Mas como foi e como tem sido a sua experiência desde que você assumiu dentro desse setor tão estratégico para o país, nesse contexto de que é mais clube do bolinha? Como é que tem sido essa sua experiência, né, de colocar teu conhecimento, as tuas articulações políticas, em favor de uma área tão estratégica para o Brasil? Andréia, eu digo que agora já está mais fácil, né? Assim, já tem um espaço mais legitimado, então eu já ocupo um pouco desses lugares para poder falar tecnicamente sobre os assuntos, para poder sentar à mesa nas reuniões, para poder participar dos debates. Então, hoje a gente tem poucas lideranças femininas, né? Eu acabo sendo um pouco dessa referência, acho que muito também pelo meu próprio discurso de posse, quando eu tomo posse como diretora da agência, e isso é um fato curioso, porque para a gente ser diretor de agência, não sei se todos sabem, a gente é indicado, né, pelo presidente da República, a gente é sabatinado no Senado Federal e depois nomeado pelo presidente para ocupar um mandato de 5 anos. E quando eu sou aprovada no Senado Federal, o ministro,
né, que tinha me indicado, e o ministro é que indica ao presidente da República, né, o ministro faz um tweet e fala que temos a primeira mulher diretora da ANTAC. E aí foi naquele momento que virou a chavinha, eu falei, olha, temos a primeira mulher diretora da ANTAC, porque até então eu estava só ali, né, sendo indicada para diretora da ANTAC, e aí no meu discurso de posse eu falo isso, eu falo, como sendo a primeira mulher, é uma responsabilidade, e faço ali um convite para que as mulheres do setor sentem-se à mesa e ocupem seus lugares. E eu acho que é muito sobre isso, sobre ocupar o lugar, sobre ser um espaço de oportunidade. Eu acho que o setor portuário, ele hoje, ele tem sido cada vez mais aberto. Hoje eu ainda participo de reuniões onde eu sou a única mulher, mas está tendo mais mulheres à mesa, sentada. Mas antes, né, quando eu comecei, eu sou servidora de carreira da agência, sou advogada e servidora de carreira da agência. Eu entro na agência em 2010 e logo na agência eu me torno assessora da diretoria e depois superintendente de algumas áreas. E por muitas vezes eu era uma única mulher nas mesas de reuniões, conversando, e você leva um tempo para ter uma credibilidade técnica para te ouvir, né? Eu falo que a gente tem que ter um pouquinho mais, para eles permitirem a gente falar na reunião, ter um pouquinho mais de credibilidade técnica para a gente ter voz. Mas hoje, foi assim que começou, mas hoje acho que já tem um espaço de oportunidade, e eu vejo o setor portuário muito como esse espaço para privilegiar o talento, né? Eu sempre falo sobre privilegiar o talento. E tem muitas mulheres talentosas, como tem muitos homens talentosos disponíveis a ocupar esses espaços. É quebrar um pouco esse teto de vidro e saber que se tem a oportunidade, tem a competência, vai estar o espaço aberto e legitimado para todo mundo. É curioso quando você fala assim, né? Porque você mencionou que você teve que trabalhar um pouquinho mais para, vamos dizer assim, tecnicamente ser vista, né? E aqui eu nem comento assim, várias mulheres dizem isso, que elas precisam dar um pouquinho mais do seu tempo, da sua dedicação, para que isso fique mais claro. Você percebe que hoje isso está mais as pessoas estão mais abertas, né? O setor. E eu não estou falando só do que você está, porque eu acho que você trafega por outros meios, né? Por outros ministérios, por secretarias, você conversa com a iniciativa privada. Então, aqui abrindo um pouquinho o leque, você, Flávia, profissional. Mulher profissional que transita em outros meios também. Essa interface mulher-homem, essa compreensão, essa abertura, você percebe que está mais ativa? Eu acho que tá, eu entendo que sim, Andréia. Eu acho que a gente tem tido cada vez mais, e eu trafego em assuntos que são naturalmente masculinos também, né? Que, assim, que é o próprio setor público, o setor financeiro, o setor portuário conversa muito com o financeiro, o setor de infraestrutura como um todo, quando a gente sai do porto, a gente vai para a rodovia, a gente vai para a ferrovia, que são setores de infraestrutura que também são setores muito masculinos, mas encontro muitas mulheres, algumas mulheres, não muitas, algumas mulheres, e tem espaço para elas. Hoje eu vejo, tá? Eu vejo que tem muito mais espaço para entrar, de uma maneira geral, eu acho que o assunto acabou ficando um assunto mais palatável e de dar esse espaço de competência. Essa questão do estudar, isso os números mostram a realidade mais ainda. A gente vê que, naturalmente, assim, as mulheres precisam se dedicar mais, estarem mais aptas tecnicamente para ocupar aqueles lugares. E normalmente estão aptas para ocupar aqueles lugares, mas elas vão precisar realmente ter essa barreira, nem essa barreira de entrada, assim, ter essa legitimação, né? Até hoje eu estudo, assim, eu estava vendo aqui a minha agenda de reuniões para a semana que vem, tem um disco que eu tive que travar, porque eu vou fazer uma certificação internacional. Então, a gente está. E é natural, a gente falar quem está procurando as capacitações, eu vejo, olha lá a Flávia procurando as capacitações dela. Eu acho que a gente, de maneira intuitiva, talvez, a gente é demandada a ficar sempre sendo capacitada para que a gente esteja sempre à altura de ocupar os cargos. Eu acho que isso é da mulher, e eu tenho visto. Só que antes, né, elas só estavam capacitadas e não tinham essas oportunidades. Eu acho que hoje elas estão e continuarão a estar, né, capacitadas para ocupar esses espaços, mas tenho visto mais oportunidades, sim. Eu acho que foi se entendendo, né, assim, da necessidade de privilegiar esse talento, de ser um talento que as empresas, as instituições precisam ter em seus negócios. Né? Agora, em janeiro, saiu uma curiosidade, saiu um relatório do Banco Mundial sobre o futuro do mercado de trabalho. Né? Ele fala até 2030 quais são
os fatores que vão influenciar o mercado de trabalho no mundo todo. Ele tem um recorte mundial e faz depois alguns recortes por continente, ali a América Latina também tem um recortezinho da América Latina, e aí fala sobre transição energética, que vai mudar, tensão geopolítica também, ela tende a mudar o mercado de trabalho, inteligência artificial, de maneira muito importante, mudar o mercado de trabalho também, a própria questão demográfica, a gente tem visto a diminuição da taxa da população economicamente ativa, né? A população ficando mais velha e diminuindo aquele intervalo que a população está ativa. E lá fala, nesse relatório fala assim, o quanto vão precisar, né, os mercados mundiais vão precisar de atrair novos talentos para dar conta do mercado de trabalho, da necessidade do mercado de trabalho. Então, e a mão de obra e talentos que de fato deem consistência ali ao conhecimento que o mercado precisa. Então, não pode também ter o privilégio, né? Os mercados não podem se dar ao luxo de retirar essas mulheres capacitadas também desse mercado de trabalho, porque elas estão competentes, elas estão ali prontas para prestarem, né, emprestarem os seus conhecimentos, e o mercado vai precisar cada vez mais, e eu tenho visto sim, eu acho que a gente tem cada vez mais, talvez por a gente falar também, começar a falar, eu acho que os mercados, não só o setor portuário, começaram a falar mais do assunto e acabou sendo um assunto mais palatável e dando mais oportunidades para que elas ocupassem cada vez mais seus lugares. Então, mas olha, está completando um ano do Guia de Enfrentamento ao Assédio no Setor Aquaviário. Eu sei que é um assunto delicado, né? Emendando aí no que você está falando, no que a gente está falando do mercado de trabalho, da atuação das mulheres, mas eu não pude deixar de perceber que há um ano, né, foi lançado esse Guia de Enfrentamento ao Assédio no Setor Aquaviário, que você estava envolvida, assim como outras profissionais, e que claro, um guia como esse, ele vem sempre recheado de situações e de comportamentos e de recomendações para todos, né? É, eu poderia perguntar assim para você qual é o maior desafio que você pode apontar ao iniciar esse movimento contra o assédio. É a pergunta mais óbvia, mas assim, você percebe que o principal desafio ele tem sido a conscientização do público, do setor, tem sido mais forte nesse sentido para diminuir esses riscos, né, que levam ao assédio, esses comportamentos arriscados que levam ao assédio? Sem dúvida, Andréia, se tem um grande ganho desse guia, foi justamente ver que as empresas, né, o mercado portuário, a indústria marítima, ela abraçou essa causa do assédio e passou a tratar isso com mais seriedade, né? Até aquele momento, não tinha algumas empresas que tinham ali dentro dos protocolos, até voltados para a saúde do trabalhador em relação ao assédio, mas não era um assunto muito debatido. Era um assunto debatido internamente e muito mais por obrigações trabalhistas. E quando a gente deu, né, esse destaque, quando a gente começou a falar de assédio, começar a entender, olha, isso acontece, a gente viu as empresas começarem a fazer campanhas, as empresas começarem a se preocupar com o tema, começarem a fazer mais debates sobre o tema, os outros setores da economia também começaram a puxar. Eu acho que esse foi, né, o grande legado desse guia de enfrentamento ao assédio. Claro que quando a gente, lá atrás, né, tomou a iniciativa de fazer, ele nasce de uma proposta dentro do Ministério de Portos e Aeroportos, e a gente vai falar, vamos abraçar aqui na ANTAC, nós já tínhamos um acordo de cooperação com a UISTA Brasil, que é uma associação internacional que congrega as mulheres no mercado marítimo e de trading no mundo todo. A gente já tinha esse acordo de cooperação, então a gente faz dentro desse acordo o guia de enfrentamento ao assédio até aquele momento. Mas precisa falar de assédio? Será que o assédio existe? Era um não assunto, então existe uma barreira inicial para a gente convencer de que, de fato, não era um não assunto, era um assunto, mas depois disso gera uma onda nas empresas, gera uma onda até de dar coragem a eventuais casos, porque
acontecesse, a gente não estaria falando de assédio se ele não acontecesse, há eventuais circunstâncias de denúncia. É curioso que a gente, já começando a divulgar que íamos lançar o nosso guia de enfrentamento ao assédio, a gente teve um caso que foi reportado para a agência, e isso deu mídia à época, de um caso de um assédio de uma tripulante brasileira numa embarcação, ela estava embarcada, e isso ganha uma repercussão, acredito, né, não só por isso, claro que ela teve, né, a vítima ali teve uma coragem de denunciar, e isso é muito dela, mas talvez ela tenha tido a coragem de denunciar porque já estávamos como agência reguladora, como formulador de política pública, como empresas do setor falando sobre o assunto, e isso dá mais legitimidade, isso dá mais acolhimento, tanto para denunciar e também para minimizar esse tipo de comportamento, que, olha, isso aí tem gente de olho. Então, a gente entrou, né, dentro dessa discussão do assédio, claro, vendo a relevância dele, mas eu acho que ele saiu muito maior do que a gente ousou e imaginou que ele alcançaria, porque a gente viu de fato uma mudança de comportamento das empresas e das pessoas que trafegam nesse setor. É uma forma, inclusive, de você esclarecer o que é, né? Quando você abre o debate, você mostra situações e coloca o que é ou não é. Porque às vezes a pessoa Exato. fica, mas será que é? Será que não é? Será que eu ouvi direito? Será que eu vi direito? Você legaliza formas de você denunciar, né? Ou abre formas de manter a conformidade no ambiente de trabalho, né? Isso, e cria um ambiente de conforto para todo mundo, né? Até para. E aí, que claro que a gente sempre, quando fala de assédio, volta à questão da mulher, porque acaba sendo o público mais suscetível a isso, mas é não só, né? Não é só as mulheres também. Então, mas você cria um ambiente em que você dá ao homem também o limite para ele entender, olha, até aqui eu posso ir, isso aqui não é um assédio, e a gente fala de assédio sexual, mas também um assédio moral, ele acaba também entrando nessa discussão, e para dizer também o que não é, o que você falou, olha, o que não é. A gente está falando aqui de posturas de liderança que às vezes podem ser interpretadas como um assédio. Não, não é. Isso aqui seu chefe pode te É, exigir que você entregue o trabalho no prazo porque precisa. Isso não é um assédio. E um assédio exato. moral. E eu acho que É. dá esse contorno dos comportamentos. E a gente viu, né, essa consciência, né, tomando uma proporção muito grande e legitimando os espaços, dando um conforto para melhorar o ambiente de trabalho, né, de todos aqueles que de fato começaram a promover debate sobre o assunto. Flávia, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Já agradeci você, mas volto a repetir, muito obrigada por ser você a nossa primeira entrevistada. A estreia do Intermodal Cast foi em grande estilo, com seu conhecimento, com o nível técnico que você trouxe e com essa humanização, né? Esse engajamento nas causas femininas e de sustentabilidade, que foi muito positivo, ver o quanto você está engajada, o quanto você trouxe aqui para nós que a ANTAC tem trabalhado nisso para estimular o nosso crescimento dos portos e a fortaleza institucional da agência. Obrigada, André. Eu agradeço mais uma vez o convite. É um privilégio e uma honra estar aqui, então, estreando esse podcast. Dizer que a agência está sempre aberta para a gente discutir, participar das discussões técnicas sobre o setor portuário, o setor que vem crescendo, né, ano a ano, ele puxa o crescimento do PIB. A gente fala, esse ano, né, teve 2% de crescimento. Se olhar isoladamente 2% do crescimento, falar, é pouco, não é muito. Isso representa quase 2 vezes o Porto de Santos de movimentação. A agência vem trabalhando de maneira muito forte para tornar os contratos e a regulação cada vez mais segura e atrativa para novos investimentos, e também tido, né, esse olhar humano, esse olhar da sustentabilidade alinhado também a todas as pautas internacionais. A agência participa diretamente de fóruns onde discute a participação do país e a adaptação da sua regulação às melhores práticas internacionais. A gente está num setor internacional, a gente não pode olhar o setor só para o nosso, né, para dentro do nosso umbigo, a gente tem que olhar para além das nossas fronteiras. Eu acho que a ANTAC faz isso muito bem, e é um prazer
aqui compartilhando um pouquinho do nosso trabalho e também desse destaque que a gente tem feito também para participação em relação ao SED, participação de mulheres nesse setor, que é tão importante para a economia e tem espaço para a gente também. Muito obrigada mais uma vez. Flávia Takahashi, a diretora da ANTAC, foi a nossa primeira entrevistada no Intermodal Cast. Mas anota aí na sua agenda. A Intermodal acontece de 22 a 24 de abril, lá no Distrito AMB. Entra no nosso site e se inscreva, reserve a sua credencial. E lembre-se, soluções logísticas de ponta a ponta, a Intermodal tem.